Fala aí, galerinha! Tudo beleza com vocês? Preparados para mais uma aula de física? Hoje falaremos da conservação da energia mecânica e também de sua dissipação, para você entender como se dá o processo de transformação de uma energia em outra. Vamos ver? Vem comigo! O intuito dessa aula é que você possa compreender como se dão as transformações de energia em algumas situações físicas, como no salto com vara. Quando ela corre sobre a pista, ela possui energia cinética, que é transformada em energia potencial elástica na vara e depois em energia potencial gravitacional, conseguindo atingir o seu objetivo. Está aí em câmera lenta para que você possa compreender essas transformações. Para que você possa então compreender como se dá essas trocas de energia cinética, potencial gravitacional, potencial elástica, devemos estudar a energia mecânica. Mas lembrando, o que é mecânica? Mecânica é o ramo da física que estuda o movimento. Tudo o que fizemos até agora foi estudar o movimento. Estamos estudando o movimento, não é isso? A parte da física chamada mecânica. Portanto, a energia mecânica é a soma dessas energias que compõem o movimento. Temos que a soma da energia cinética com a potencial gravitacional e a potencial elástica compõe então a energia mecânica. Mecânica seria a soma de todas essas energias. Com relação à conservação ou não da energia mecânica do sistema, podemos classificar as forças em forças conservativas ou dissipativas. Olha, as forças conservativas, como o próprio nome sugere, elas conservam a energia mecânica do sistema. Exemplo, força elástica e força peso. Portanto, nesse caso, teremos que a energia mecânica inicial será igual à energia mecânica final do sistema. Tudo bem? E aquelas que alteram a energia mecânica do sistema são chamadas de forças dissipativas. Elas alteram essa energia mecânica, então o trabalho dessa força ou dessas forças dissipativas, elas fazem variar a energia mecânica do sistema. Vamos a um exemplo aqui agora de conservação de energia mecânica e na aula ao vivo veremos outros exemplos, outras questões de conservação de energia mecânica e na segunda aula ao vivo veremos um caso de transformação, de mudança, de variação da energia mecânica, tá certo? Para você tentar fazer essa questão, eu vou te dar uma dica aqui agora. Olha só, esse menino, esse garoto, ele está puxando aquela flecha 50 centímetros, como diz a questão, e vocês vão ler aí para tentarem fazer. Neste ponto aqui, na mão dele, no ponto A, então ele puxa esta flecha que estava nessa posição B. Então ela vai voltar para essa posição B, certo? Quando chegar nessa posição B, ela vai sair com certa velocidade. E essa é a pergunta da questão, desse exemplo. Qual a velocidade com que essa flecha abandonará o arco e flecha? Então você, vendo que o sistema é conservativo, você vai fazer o quê? Comparar a energia mecânica de A com a de B, ou seja, igualar as duas, já que no sistema conservativo, quando apresentar forças conservativas como a força elástica, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. E lembrando, energia mecânica é a soma de todas as energias. Pode ser que alguma dessas energias não tenha em algum ponto, mas somando todas essas, dará energia mecânica em cada situação. Tudo bem? Então é isso. Tente fazer, leia essa questão e daqui a pouco eu vou corrigir então, tá certo?
Vamos corrigir? Olha só. Considerando o arco e flecha abaixo um sistema conservativo, sendo K igual a 100 newtons por metro, então nós temos informação da constante elástica do elástico, né, daquela corda do arco e flecha, e a massa da flecha igual a 40 gramas, não podemos esquecer de transformar essa massa para quilogramas, correto? Encontre a velocidade que a flecha sairá do arco depois que o garoto esticar 50 centímetros aquela corda, aquele elástico ali. Beleza, então no ponto A nós teremos o que? Uma energia mecânica no ponto A, certo? A energia mecânica nesse ponto A se igualará à energia mecânica no ponto B. Então nós vamos escrever isso agora. A energia mecânica em A, que é a inicial, é igual à energia mecânica em B. O A seria quando o garoto estica a flecha. A energia mecânica é a soma das energias cinética, potencial gravitacional e potencial elástica, tanto em A quanto aqui em B. Potencial gravitacional e potencial elástica em A e em B. Pronto. Então a energia mecânica se conserva. Só que, veja, em A nós não temos velocidade. A energia cinética, então, ela é zero no ponto A. Não é isso? Então vamos cortar aqui e colocar zero. No ponto B nós teremos energia cinética, ok. No ponto A nós temos energia potencial elástica. Só que no ponto B nós não teremos. No ponto B, essa cordinha aqui, ó, esse elástico não vai estar mais esticado no ponto B. Já vai ter transferido toda a energia para a flecha. Então no ponto B, a energia potencial elástica é zero. E como o ponto A e o ponto B estão à mesma altura, eles têm a mesma energia potencial gravitacional. Então olha só o que sobrou, gente. Sobrou justamente esse termo aqui, energia potencial elástica no ponto A, e do lado direito da igualdade, energia cinética no ponto B. Veja, aqui nós vemos então, podemos compreender que a energia potencial elástica no ponto A está sendo transformada em energia cinética no ponto B. Entende? É isso que eu quero que vocês entendam. Está ocorrendo a transformação de energia de uma energia em outra. E agora podemos então encontrar a velocidade com que essa flecha abandona o arco. Aqui então nós teremos que a energia potencial elástica, que é kx² sobre 2, é igual à energia cinética no ponto B, que é mv² sobre 2 no ponto B. Então aqui nós teremos, como eu disse, uma transformação de energia, e a energia mecânica então se conserva. Antes, que só tinha elástica, se transformou em cinética. Bom, agora é só fazer a conta. Então nós temos que o K vale 100 Newton por metro. Então vai ficar assim, ó, 100 vezes, vou colocar mais para cá, x², o x vale 50 centímetros, temos que passar para metros, ok? Meio metro ao quadrado dividido por 2. Isso é igual a massa, que é 40 gramas, passando para metro, 0,04 metros. 0,04 metros, aliás, quilogramas, 0,04 quilogramas, vezes a velocidade que queremos saber no ponto B, quando abandona o arco e flechas, dividido por 2. Aqui nós simplificamos este 2 com aquele 2. Aqui nós podemos tirar a raiz quadrada de ambos os lados, não é isso?
Porque, olha, 100 tem raiz quadrada exata, 0,5 ao quadrado na raiz vai dar 0,5, 0,04 raiz quadrada vai dar 0,2 e VB quadrado vai dar VB. Então já podemos fazer isso agora direto. Então como vai ficar aqui agora? Vai ficar 10 vezes 0,5 igual a 0,2 vezes VB. E aqui agora a gente conclui que VB é igual a 25 metros por segundo. Pronto, encontramos então a velocidade com que a flecha abandona aquele arco e flecha, pela transformação de energia mecânica, certo? Está aqui esse exemplo então por inteiro na tela, para que você possa visualizar. Beleza? Olha só, trabalho entendíamos como sendo a transferência de energia. Eu coloquei agora um aspas aqui na transferência de energia, porque estamos reformulando o conceito de trabalho, melhorando esse conceito, falando que ele é uma transformação de energia. Então, quando você tem uma força sendo aplicada a um corpo, você está fazendo com que ele tenha uma transformação de uma energia em outra, tá certo? Como nesse caso aqui, nesse exemplo que vimos. Nós tivemos uma transformação de energia elástica, potencial elástica, em cinética, certo? É isso, uma transformação de energia. Olha, a energia, ela não se perde. A energia, ela não se cria. Ela sempre se transforma. Quem disse isso aqui, na verdade, não foi bem assim que ele falou, mas podemos dizer que sim, né, de maneira análoga, foi Lavoisier. A energia, ela sempre se transforma. Então, ela não se perde, ela não se acaba, ela se transforma de uma em outra. Tá certo? O trabalho seria essa transformação de energia, portanto. Lavoisier, o pai da química moderna, século XVIII, enunciando a lei da conservação da massa, disse que no mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Podemos ainda compreender essa transformação de energia por meio desta simulação aqui. Está vendo este carrinho na montanha-russa? Em cada ponto que ele está, a energia cinética, a energia potencial dele vai mudando. Por exemplo, quando ele está lá em cima, ele tem grande energia potencial e baixa energia cinética. À medida com que ele desce e vai para esse ponto aqui embaixo, a energia potencial dele diminui, não é isso? E a energia cinética dele vai aumentando, aumenta a velocidade dele. Quando ele vai subindo aqui, nesse ponto, a energia potencial dele então aumentou, porque depende da altura. Já a energia cinética diminuiu, porque a velocidade diminui. E assim vai. Quando chega lá em cima no loop, ele tem uma energia potencial um pouco maior ainda do que naquele ponto anterior. E a energia cinética ela vai diminuindo, certo? Nós podemos então analisar 4 pontos, que são esses pontos aqui destacados que eu falei. Eu vou chamá-los então de A, B, C e D. Primeiro esses 2 pontos aqui, pontos A e B. O A seria o ponto lá em cima e o B seria o ponto lá embaixo, depois que ele desce essa primeira ladeira, tá? Lá em cima no ponto A, temos que a energia potencial é grande e a energia cinética é pequena. Por exemplo, nós podemos falar que a energia potencial ali seria 90 joules, colocando em valores, certo? Eu poderia falar então que aqui seria 90 joules e a energia cinética 10 joules. Então, portanto, somando as duas, a energia mecânica seria igual a 100 joules, não é isso? Como a energia mecânica se conserva, vamos dizer que não tem atrito nesse intervalo aqui, tá? Não vamos supor que não tem atrito. Então a energia mecânica se conserva. Então lá embaixo no ponto B, naquela situação B, nós temos, por exemplo, que a energia potencial ela passa a ser 10, porque a altura diminuiu, não é isso? E a energia cinética então é quanto? Não é 90? Porque somando as duas não tem que dar 100 como no começo, a energia mecânica se conserva. Então olha, se a energia mecânica se conserva, nós temos que
100 era a energia mecânica do começo, então 100 vai ser energia mecânica de qualquer ponto, em qualquer situação, porque o sistema ali é conservativo, desprezando ali o atrito, enfim, tudo bem? Desprezando as forças dissipativas, tá? No ponto C, por exemplo, que seria esse ponto aqui, esse ponto que o carrinho está nessa posição, veja que a energia potencial, então, ela aumentou um pouco, porque aumentou a altura, né? Digamos, a energia potencial é 40 joules. Aí a pergunta que eu te faço, quanto que é a energia cinética naquele ponto, sendo um sistema conservativo? Se você respondeu 60 joules, você acertou. Porque somando 40 com 60 dá os mesmos 100 joules, que é a soma total da energia mecânica ali na situação A e na situação B. Pronto, é isso. Se tivermos então um ponto D, que seria o alto aqui do looping, esse ponto aqui, ó, do alto do looping, então, por exemplo, nós temos aqui que a altura ela é maior no ponto D em relação ao ponto C, portanto a energia potencial aumentou em relação àquele ponto. Digamos que agora ela é igual a 70 joules. Pergunto, quanto é a energia cinética lá no ponto D, hein? Se você respondeu 30 joules, você acertou. Agora você está compreendendo então o que é conservação de energia mecânica. As somas das energias cinética e potencial se conserva. Então, se deu 100 joules em algum ponto, vai ser 100 em qualquer ponto. Tudo bem? E naquele exemplo anterior, nós podíamos então até ver que a energia mecânica aqui no ponto A, fazendo essa conta aqui de kx² sobre 2, que daria isso aqui, ó, daria 12,5 no ponto A, então no ponto B teria que dar 12,5. Eu fiz comparando as duas, aquela questão, aquele exemplo, energia mecânica em A igual a energia mecânica em B, mas eu poderia primeiro encontrar a energia mecânica em A, que daria 12,5, aí depois eu escreveria que a energia mecânica em B seria 12,5 e encontraria a velocidade. Poderia ser assim também, em 2 passos. Tudo bem? Lavoisier, gente, diz a lenda que ele quis falar assim, ó, em sua frase: todo mundo copia, cola e só dá uma mudadinha. Todo mundo copia, cola e só dá uma mudadinha. Aí disseram para ele assim: mas Lavoisier, não podemos publicar assim. Então escreve aí: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É mesmo, professor? Tô te falando. Você já parou para ver que hoje em dia é tudo copiado, ninguém tem mais criatividade com nada, todo mundo copia tudo, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Tá cheio de memes assim na internet. Inclusive eu, né, copiei aqui, ó, essa simulação aqui da internet. A gente copia essas fotos aqui também, tipo essa aqui, ó. A matéria não é criada e nem destruída. Isso ele disse mesmo, né? A matéria, a massa não pode ser criada nem destruída. Conservação da massa lá na química. Reagentes igual ao produto, a massa dos reagentes igual à massa do produto, né? Ela apenas se acumula até a próxima prova. Meu camarada, até a próxima prova tem muito assunto, hein? Tem muito conteúdo, né? Tem que saber trabalho, tem que saber todas as energias, cinética, potencial gravitacional, potencial elástica, a soma de todas elas, a conservação ou não da energia mecânica, que é a soma delas. Então fique esperto, estuda essa parte toda aí, tudo bem? E para finalizar, minha gente, eu vou colocar aqui um anexo, um apêndice, um extra, um bônus para vocês, certo? Nós temos que as forças conservativas somadas às forças dissipativas resultam na força resultante, não é isso? Somatório de todas as forças conservativas e dissipativas. Então,
o trabalho das forças conservativas somado ao trabalho das forças dissipativas será igual ao trabalho da força resultante, certo? Mas nós sabemos também que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética, não é? E sabemos também que o trabalho das forças dissipativas, como eu disse nessa aula, é a variação da energia mecânica. As forças dissipativas, o trabalho das forças dissipativas variam, alteram a energia mecânica. Falei disso hoje, ok? Então, diante dessas duas aqui, nós podemos substituir essas duas, tanto aqui no trabalho da resultante, que é variação de energia cinética, beleza? Quanto aqui, trabalho das forças dissipativas, vou colocar bem aqui, que é a variação da energia mecânica. E olha só, o que é variação da energia mecânica? Podemos ainda escrever assim, ó, o trabalho das forças dissipativas é igual à variação da energia cinética com a variação da energia potencial, seja ela elástica, seja ela gravitacional, tá certo? Então eu vou colocar no lugar de trabalho das forças dissipativas, vou colocar a variação da energia cinética com a variação da energia potencial. Então ficará assim essa expressão: o trabalho das forças conservativas somado à variação da energia cinética com a variação da energia potencial, certo? Vai ser igual ao trabalho da resultante, que é a variação da energia cinética. Veja que podemos simplificar a variação de energia cinética dos dois lados da igualdade e chegamos à conclusão que o trabalho das forças conservativas é igual a menos a variação da energia potencial, tá certo? Tá aqui, ó. Pronto. Então nós teremos justamente isso aí. Essa formulazinha a gente já viu ela na verdade, lembra? Na aula passada. Trabalho da força elástica. Quer ver? Vamos aqui. Vamos voltar aqui, ó. Voltando aqui só um pouquinho. Trabalho da força conservativa. Porque a força elástica é uma força conservativa. Então, aqui nós temos que o trabalho da força elástica é menos a variação da energia potencial elástica. Nós definimos a energia potencial elástica assim. Lembra? Nós chegamos à conclusão do trabalho de um ponto 2 a um ponto 1. Se você não lembra dessa aula ou não viu essa aula, acesse aqui, ó, no card acima, tá certo? E aí chegamos à conclusão do trabalho da força elástica. Podemos fazer o mesmo na aula, 2 aulas atrás, né? Retomando aqui energia potencial gravitacional. Nesse exemplo que eu finalizei aquela aula. Olha só, é o trabalho da força-peso, não é peso vezes altura, vezes diferença de altura entre os pontos inicial e final. Então, nessa questão aqui, nesse exemplo aqui, nessa figura, nós podemos escrever da seguinte maneira, que o trabalho da força-peso ali entre os pontos A e B. Então, entre os pontos A e B, a bolinha está saindo do ponto A e indo ao ponto B. Então, o peso é verticalmente para baixo, assim como o deslocamento também é. Então, um trabalho positivo, certo? Está descendo, o trabalho do peso é positivo. É peso vezes diferença de altura, vezes aquele H ali. Ou seja, vezes a altura de A menos a altura de B. Vamos escrever isso? Seria P vezes H. Ou seja, P vezes HA menos H de B, certo? Como o peso é massa vezes gravidade, então posso falar que o trabalho do peso vai ser igual a massa vezes gravidade, que multiplica tanto essa parte aqui do HA, quanto essa parte aqui do HB. Então vai ser mg vezes HA menos mg vezes HB. Aí você já está vendo aí agora, por isso que a gente definiu energia potencial gravitacional como sendo
mgh, não é? Nós definimos assim, como produto da massa, pela gravidade e pela altura. E se você não assistiu essa aula, você pode assistir essa aula clicando no card aqui acima, tá bom? Que a gente falou da energia potencial gravitacional e falamos do trabalho da força-peso, tá? Finalizando aqui, nós podemos escrever como o ponto A, gente, é o ponto inicial e o B é o final. Eu queria escrever aqui como uma variação do final menos inicial. E está ao contrário. Aqui está inicial menos final. Então eu escrevo assim, ó, que o trabalho da força-peso é, colocando menos em evidência, mgHb menos mgh de A. Pode ser assim, não pode? Que aí esse mgHb fica negativo e esse menos com menos para o HA fica positivo, como estava aqui antes. Então não mudei nada, certo? Só que escrevendo assim, eu posso fazer trabalho do peso igual menos delta da energia potencial gravitacional. Ou seja, energia potencial gravitacional final menos a inicial. Ou seja, menos a variação da energia potencial gravitacional, o trabalho da força-peso. E a força-peso é uma força conservativa. Lembra que eu acabei de falar lá no anexo, lá no apêndice, no extra, no bônus, que o trabalho das forças conservativas é igual, se iguala a menos a variação da energia potencial. Então aqui está uma prova, ó, que o peso então é uma força conservativa, certo? E aí nós definimos então essa energia potencial gravitacional assim. Então isso aqui é só um acréscimo, só retomando essa parte para vocês, tá? E quando se tem a força conservativa, gente, o trabalho de uma força conservativa, ela independe do deslocamento, tipo aqui no peso, ó, ela depende apenas dos pontos inicial e final, né? Lembra que depende só da diferença de altura? Depois você olha lá essa aula, para você lembrar, tá? Não depende da distância, depende da diferença de altura entre os pontos inicial e final. Por exemplo, se aqui fosse uma rampa, né? Se aqui fosse uma rampa do A para o B e aqui fosse o B, por exemplo, ó, se aqui fosse o B aqui embaixo, o trabalho do peso daqui para cá seria o mesmo que descendo aqui, ou seria o mesmo que fizesse assim, tá? Isso foi o assunto da aula do peso lá, beleza? É isso que tínhamos para hoje, tudo bem? Aqui a gente encerra então essa aula e a próxima aula ao vivo, nas aulas ao vivo, a gente faz algumas questões desse assunto. Aqui eu vou só escrever o seguinte, ó, que o trabalho das forças conservativas é igual a menos a variação da energia potencial. Então aqui a gente pode escrever duas formas, né? Nós podemos escrever que o trabalho da força peso é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional e que o trabalho da força elástica são as duas forças conservativas que sabemos, né? Por enquanto, é menos a variação da energia potencial elástica. Então, mais duas pressões aqui. Na verdade, já tínhamos essa aqui do trabalho da força elástica, né? Mas aí tem mais essa do trabalho da força peso. Beleza, então, minha gente. É isso por hoje. Até mais. Acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou, pessoal.